trapaça, cheio de mentiras, cheio de enganos, vivendo uma vida de pecado, fazendo as mesmas coisas que eu fazia, frequentando os mesmos lugares que eu frequentava, os mesmos barzinhos, as mesmas programações, as mesmas noitadas, os mesmos relacionamentos, os mesmos verbetes, as mesmas conversações, as mesmas piadas indecentes, as mesmas palavras torpes. Não. A mesma vida de inimizade. Não. Se eu aceitei Jesus, se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu preciso permitir que Jesus transforme essa minha vida. Eu preciso experimentar mudança. Eu preciso experimentar transformação. Eu preciso experimentar algo novo. Ou seja, eu preciso andar neste caminho. Diga para o teu irmão, é preciso mudanças. É preciso maturidade. Não basta só envelhecer, eu preciso aprender a amadurecer. Crianças acham que é legal fazer atalho porque é um jogo divertido. E tem muitos adultos aí, infantis, fazendo da vida apenas uma diversão. E viver coisa séria. Tem problemas para ser administrado, tem dificuldades para ser enfrentada, tem situações delicadas para ser gerida. Viver é adquirir responsabilidades e assumir posições e responsabilidades na vida. Viver cristão também não é diferente. Não é só simplesmente frequentar um templo religioso. Não é só simplesmente ostentar um título de que é cristão ou de que é evangélico, porque para início de conversa Deus nem evangélico é. Então não tem a ver apenas com conhecer muitos textos da Bíblia ou conhecer toda a forma de liturgia de uma igreja evangélica. Não tem a ver com isso. Sabe por quê? No final da vida, o que vai contar não é o quanto você sabia de Deus, e sim o quanto Deus governou a sua vida. Amém! No livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 5 e 6, João nos dá uma senha de como viver uma vida cristã de mudança e de maturidade. Leia comigo, por favor. 1, 2, 3 e... Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Uau! Aleluia! Que senha ou chave poderosa. Lê mais uma vez comigo, por favor, apenas o versículo 6. O 6. Olha só, 1, 2, 3 e... Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da mesma maneira como ele andou. Olha para o teu irmão e diz para ele assim: você não deve tomar atalhos. Você precisa seguir o caminho, o mesmo caminho que Jesus seguiu. O problema é que às vezes a coisa aperta um pouquinho. E quando a coisa aperta, a gente quer dar um jeitinho. Tem crente que está cismando de viver aqui na terra um evangelho de porta larga. Não, meu irmão, você está precisando voltar a ler a Bíblia. Porque o evangelho que Jesus veio pregar é um evangelho que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas uma coisa é garantida: vai te levar direto à presença da eternidade com Deus. Vale a pena andar pelo caminho apertado, vale a pena passar na porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas estreita e apertada é a porta que te leva à vida eterna com o Senhor. Aleluia! Andar com Deus é viver como Jesus viveu, mesmo sabendo que o caminho é mais difícil, mesmo sabendo que o caminho é mais desafiador. Jesus mesmo disse em João capítulo 16, versículo 33, ele não disse que o mundo seria mar de rosas, ele não disse que o mundo seria fácil, ele não disse que aqui seria só beijinhos e abraços, não. Ele disse: eu vou te falar uma coisa para que você tenha paz em mim. Neste mundo sofrereis tribulações, enfrentareis problemas, tereis aflições, mas tende fé e coragem, eu venci. Louvado seja o nome. Mesmo sabendo que o caminho é difícil, tenha fé
caminho, porque eu venci neste caminho, você vencerá também. Nós lemos Mateus 23:12. Diz que, portanto, aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ninguém quer saber de se humilhar. Todo mundo quer ter razão, quer ser o dono da razão, quer estar certo. Tem gente fazendo guerra em busca da razão, e a palavra nos convida a viver um confronto, irmão. Eu humilhar a mim mesmo, ou seja, eu preciso decidir, eu quero paz ou eu quero razão, porque muitas vezes eu me humilho, abrindo mão da minha razão, para estabelecer a paz uns com os outros, e viver em paz, vida prolongada. Note, irmãos, que este é um caminho muito apertadinho, viu? Mas vai te levar a uma eternidade larga e espaçosa, né? Na presença do Senhor. Lucas capítulo 9, do versículo 23 até o versículo de número 26, Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porquanto de que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, mas perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Jesus mostra que viver com Ele, andar como Ele andou, é experimentar uma vida de renúncia. É um caminho apertado, é um caminho difícil, mas alguns, querendo ganhar tempo, pularam etapas e acabaram pagando um alto preço por isso. Porque não querem renunciar a si mesmo, porque não quer perder a sua vida, não quer abrir mão dos prazeres, não quer abrir mão dos deleites, não quer abrir mão das vantagens, não quer abrir mão da razão, não quer abrir mão do seu próprio jeito de pensar e ver a vida, não quer deixar de viver por conta dos seus próprios desejos e buscar a vontade de Deus. Estes estão tomando atalhos e estão pagando um alto preço. Não tem paz, não tem alegria, não tem contentamento, não tem felicidade, não tem harmonia. Muitos não têm nem família mais, não tem dignidade, estão morrendo muito cedo, se autodestruindo. Por quê? Porque pagaram o preço de tomar um atalho e viver uma vida feliz longe da presença de Deus. Isso é loucura. Só existe alegria nele, só existe felicidade nele, só existe contentamento nele, só existe paz nele, só existe vida feliz nele, só existe vida abundância nele. Ele disse que veio para dar-nos uma vida abundante, veio para nos dar uma vida e vida com abundância. Só Ele, só Jesus pode isso. Você confessa essa palavra, você nesta hora pode reacionar por essa verdade e dizer: eu tenho paz, porque a minha vida é dele, eu estou nele, andando no caminho dele. Jesus é a proposta de vida, um caminho para se chegar à presença de Deus. Há na Bíblia, do capítulo 16 até o capítulo 18 de Gênesis, uma história de atalhos e caminho. Essa história se baseia, ou esses textos, esse exemplo se baseia na vida de Abraão e de Sara. Que tristeza! Deus chama Abraão com 75 anos, diz para Abraão assim: anda na minha presença, anda no meu caminho. Eu vou te abençoar tanto, Abraão. Eu vou te fazer pai de multidões. Eu vou te dar filhos. Vou te dar motivo para sorrir. Vou te dar motivo para você se alegrar. Agora há pouco eu brincava ali com o Caleb, com o Caio e a querida Carol, e dizia assim: meu Deus do céu, olha, eu vou te falar a verdade, esse menino parece que foi feito a pincel, tão lindo que ele é. É bom a gente olhar para o filho da gente ver tão bonito, não é? A gente tem eu olho para Samuel, eu fico babando de felicidade. Que menino lindo, meu Deus. Quase 1,80 m já de altura, grande igual o pai. Igual o pai do céu, Samuel. Samuel nem espera que terminar a fala. Igual o pai do céu. Mas a gente fica todo bom com os filhos da gente, não é? Eu vejo Marcelo aí andando com 3, lamentando que queria estar andando com 6. É demais mesmo. Você vai, é uma maravilha. E Deus disse para Abraão: eu vou te dar isso, mas anda na minha presença. Anda na minha presença. Anda na minha presença. Ser uma bênção.
Seja uma bênção. Nosso grande problema, irmãos, é que nós estamos querendo bênçãos. E não estamos entendendo que Deus está dizendo assim: o segredo é você. Amém. Seja você a bênção. Aleluia. Seja você a bênção. Abraão, anda comigo, Abraão. E seja uma bênção, é tudo que você precisa. Eu vou cuidar do resto. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? O nome de Deus para você nessa noite, meu santo. Pega correndo. Anda na presença, anda no caminho. Seja uma bênção. Deus vai cuidar do resto. Deus vai acrescentar as demais coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Acredite nessa verdade, não tome atalho. Passaram-se 11 anos. 11 anos. E a Bíblia dá até a conta aqui. 11 anos. Porque Abraão estava com 86 anos e quando Deus o chamou, ele estava com 75. Sara diz assim: Abraão, vamos dar um jeito logo de ser pais? Porque a gente já andou falando por aí que a gente vai ser pai. Até agora não veio menino, coisa nenhuma. Não tem choro de menino. E eu, Abraão, olha para você ver meu estado. Ó, já não dá mais. Deita com Sara, deita com Agar, minha escrava. Vai lá que ela vai te dar um filho e nós vamos criar esse filho. Nós teremos um filho, está tudo resolvido. Ei, irmão, nem tudo você pode resolver. Amém. Nem tudo é para você controlar. É verdade. Nem tudo você pode governar. E tem mais uma coisa: nem todo plano que você faz que dá certo quer dizer que Deus está abençoando. Porque o plano de Sara deu certinho. Então, Agar, uma egípcia, engravidou 1, 2, 3. Quando ela engravidou, ela já começou a olhar para a patroa dela, para a senhora dela, já atravessar o olho. E Sara logo viu: olha, ela está grávida de você, já está me olhando diferente. Abraão disse: ó, pega ela e faz o que você bem quiser. Foi sua ideia e o meu negócio é você, com filho ou sem filho. Agora você arrumou esse negócio aí. Já começou a gerar um problema dentro da casa. Os atalhos nem sempre vai te fazer chegar primeiro. E muitas vezes os atalhos vão impedir você de aprender muitas coisas nessa caminhada. É como subir de elevador. Quantas coisas a gente perde que está subindo de elevador? Porque na medida que você está subindo cada degrau da escada, você tem tempo para refletir e observar melhor cada parte deste edifício. Mas quando você sobe de elevador, porque você não vê nada. Então aprenda uma coisa aqui nessa noite: o atalho é um desvio do caminho. Ele pode te afastar da direção que Deus quer te conduzir. E para fazer de uma história longa curta, o anjo faz essa mulher voltar do caminho para dentro da casa, e ela vai gerar esse menino ali perto de Sara e de Abraão. E esse menino nasce. Quando esse menino nasce, a Sara novamente volta a experimentar outras situações delicadas. E depois, aí vem o tempo em que o Senhor diz assim: ô Abraão, dá uma ajeitada aí na sua casa, porque tem uma promessa que eu te fiz lá atrás, que não tem nada a ver com aquele atalho que você pegou com sua mulher Sara. Aquela promessa ainda está naquele mesmo caminho. Volta para aquele mesmo caminho que eu vou cumprir. Abraão começou a rir. Eu disse: mas por que você está rindo? Não, eu não estou rindo, eu estou aqui pensando assim. Eu já nem tenho mais minha mulher, porque eu já estou batendo 100 e minha mulher está em 90 e tal. Minha mulher já não tem nem mais aquele período mensal de toda mulher. Eu estou assim. Aí Sara está na porta sentada da tenda e começa a rir. O anjo: mas você está rindo? Não, é porque assim, eu já estou resolvida nessa parte, já foi o tempo da minha fertilidade, mas Abraão, agora nós vamos só contando história e lembrando do passado. A gente não está mais naquele avivamento. O anjo disse assim: olha, há alguma coisa demasiada grande para Deus. Existe alguma coisa impossível para Deus? Pergunta para o seu irmão nessa noite, igual o anjo perguntou para Abraão, diz assim: existe alguma coisa difícil demais para Deus resolver? Pergunta para o teu irmão: você tem dúvida de que independente da situação que você está vivendo, você ainda poderá viver a promessa que Deus fez a teu respeito, hein? Deus é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, é um Deus que não falha, é um Deus que não muda o que Ele te prometeu. Não importa o caminho desafiador, continua caminhando nele, porque você chegará em possuir a promessa que Deus fez para tua vida.
Sara engravida. Porque Abraão retoma o caminho, Sara também. Milagrosamente, Sara e Abraão geram um filho. Mas o filho que eles geraram no caminho não eliminou da vida deles aquilo que eles geraram no atalho. Então, muito cuidado. Você toma atalho, depois você volta para o caminho. Mas você vai voltar para o caminho vivendo a consequência do que você produziu no atalho. Ismael crescia e Isaac também. Começou o problema na casa de discussão. Sara fala, deita esse menino fora. Agora Abraão teve que fazer uma das piores coisas que um pai crente vai fazer. Um pai vai fazer, imagina um pai crente. Expulsar o filho porque fora de casa para ir morrer no deserto. O problema não parou por aí. Vocês viram recentemente o problema que Israel está enfrentando ainda, não é? Dessa grande guerra. Essa guerra de irmãos é Palestina e judeu, é Ismael e Isaac. O gerado no atalho pode tirar seus dias de sono para sempre. Há muitas coisas que nós criamos um plano e dá certo. Não quer dizer que Deus está aprovando. Deus não tinha esse projeto de Ismael. Deus tinha um projeto de Isaac. E Ismael nasceu, recebeu a porção dele, porque tinha uma semente de Abraão misturada ali no meio. Mas as consequências ele viveu. Porque quando Ismael estava nascendo, estava para nascer, o Senhor dizia assim, pode colocar o nome dele de Ismael, porque esse será um homem selvagem. E olha as grandes atrocidades e barbaridades que acontecem até hoje dentro do mundo palestino, né, dentro do mundo islâmico. Tudo isso porque alguém gerou algo no atalho. Cuidado com o caminho alternativo, com rotas alternativas. O segredo é viver como Jesus viveu, em obediência e submissão 100% ao Pai. Aquele que quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a cruz de cada dia, diz Jesus, e então comece a me seguir. Não é a minha vontade, mas a vontade dele. A Bíblia vai contar para nós também, em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 32, uma história de um pai e dois filhos, chamado a parábola do filho pródigo. É um filho que era mais novo, que decidiu pedir ao pai toda a sua fortuna, parte da sua herança, porque ele queria viver a sua vida. Naquele momento ele estava querendo tomar um atalho, porque herança, usualmente, ainda mais naquela cultura, se recebe quando o pai morre. E ele vira para o pai e diz assim, pai, eu estou matando você da minha vida, eu quero a minha parte. Literalmente para aquela cultura ele estava dizendo, eu estou te matando da minha vida. E o pai, cheio de amor e bondade, tudo bem meu filho, você pode até me matar, mas eu jamais te matarei. Toma toda a sua parte, vai. E ele parte, outro filho fica na casa, e você já sabe todo o desfechado dessa história, todo o desfecho dessa história. O filho que tomou o atalho depois voltou para casa, e ele entendia que ele não podia nem ser recebido mais como filho. Quando que eu vou para a casa do meu pai, estive agora na casa da minha mãe, que eu vou chegar lá entendendo que eu não sou filho, que ela me recebe ali como um empregado? Não, eu chego já chegando, abrindo a porta para a geladeira, para o quarto dela. Aliás, todas as noites eu dormi na cama da minha mãe. Por quê? Porque eu sou filho, poxa vida, eu posso estar ali, eu tenho essa liberdade, eu tenho esse acesso. Mas ele tomou um atalho tão difícil que ele chegou e disse, me põe ali para dormir, nem que for ali perto dos animais lá fora, nem dentro da casa eu vou entrar, mas deixa pelo menos eu ficar aqui, porque eu quebrei a minha cara nesse atalho, eu perdi tudo nesse atalho, eu perdi até a dignidade nesse atalho, eu vivi cuidando de porco e desejando comer a comida dos porcos. Pai, me recebe de volta aqui, pelo menos como empregado. O atalho pode te levar a uma destruição completa até da tua dignidade. E aí nós vamos encontrar na Bíblia vários outros exemplos, mas são exemplos que demonstram para nós que viver como Jesus viveu é a verdadeira marca do discipulado. Que tipo de vida nós estamos vivendo como cristãos, como servos de Deus? Porque atalho na caminhada da fé não combina com quem quer fazer a vontade de Deus e acessar as portas abertas que Deus tem para você. Quantos acreditam que Deus tem portas abertas aqui? Não tome atalho, caminhe por fé, caminhe como Jesus, viva como Jesus, viva na obediência, viva na submissão, abra mão da sua vontade, busca fazer a vontade de Deus, passa pelo caminho apertado, entra na porta estreita, mas chega ao caminho largo da vontade de Deus, porque não existe lugar melhor para estar do que estar no centro da vontade do Senhor. Cuidado! Porque diante dos desafios da caminhada,
alguns costumam recorrer a rotas alternativas, abandonando o padrão divino e resolvendo fazer as coisas ao seu próprio modo. Desvios e atalhos são rotas alternativas de um caminho definido, que visam até o mesmo destino. Porém, existem diferenças muito nítidas entre eles. O caminho tem suas regras e é seguro. Quantas vezes a pessoa diz assim, vamos pegar aquele desvio ali, porque ali não tem radar, ali não tem polícia, e ali a gente pode acelerar para tirar essa diferença. E é nesse momento que a pessoa pode até perder a vida. Diga comigo, caminho tem suas regras, mas é seguro. Caminho exige paciência e perseverança. Porque às vezes o caminho é longo, vai tomar mais tempo, e é preciso paciência e perseverança. Porque este caminho vai nos levar ao destino certo. Os desvios e atalhos não têm regras, nem controle. É a rota dos aventureiros, é a rota dos rebeldes, é a rota dos impacientes, é a rota daqueles que julgam ser mais espertos e são bons para dar um jeitinho. São perigosos, são imprevisíveis e sempre são mais curtos e aparentemente mais baratos ou até gratuitos. Porém, não leva ao destino correto. E a viagem pode terminar antes da chegada e sem volta. Verdade. Diga para quem está do seu lado, cuidado. O atalho pode terminar antes da tua chegada. E pode ser uma alternativa sem volta. Veja bem, os atalhos são o quê? Os atalhos são escolhas que deixam de lado o plano e propósito de Deus para aquele trecho, para andar por conta e vontade própria. E ainda tem aqueles que se enganam, querendo fazer da sua vontade a vontade de Deus. Um dos grandes males que eu vejo hoje na era e na geração que eu vivo é que hoje me parece que a teologia das pessoas é que a Bíblia tem que encaixar dentro da minha vida e não a minha vida encaixar dentro da Bíblia. Ou seja, a Bíblia, ela tem que ceder e ela tem que dar amparo ao que eu quero e não eu querer o que a Bíblia quer. Há uma inversão de valores. Há uma inversão de valores. As pessoas, eles querem fazer da sua vontade a vontade de Deus. E se eu quero caminhar no caminho de Jesus, eu preciso aprender como Jesus. Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Mas Pai, não faça a minha vontade, porque eu não quero fazer a minha vontade, mas faça a tua vontade, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é agradável, a tua vontade é perfeita. Aleluia, glória a Deus. Isaías capítulo 55, versículo 8. Há uma revelação poderosa para nós. E a revelação diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. O meu caminho, por mais lindinho que ele pareça ser, ele não é o caminho de Deus. Agora uma coisa é certa: o caminho do Senhor são mais altos do que os meus. E nós não podemos querer empurrar pela goela abaixo de Deus que a minha maneira de viver é melhor do que a que Ele estabeleceu para mim. Por quê? Eu não sei o que vai acontecer comigo depois que eu cruzar aquela porta. E a Bíblia diz que Deus, Ele habita na eternidade. Deus conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro ao mesmo tempo. Aquilo que para nós vai ser futuro, para Deus já é passado. Ei, Deus já pisou no teu futuro. E Ele diz que Ele é que sabe o plano que tem a teu respeito. Ele é que sabe o plano para o teu futuro. O plano de paz, o plano de alegria, o plano de prosperidade, o plano de vida abundante. Mas é preciso seguir o caminho dEle. Amém, glória a Deus. O caminho não é uma estrada. Olha, pastor, mas até agora o senhor falou comigo de roda, de estrada, de caminho, deu um exemplo da cidade grande. Tudo isso é uma verdade. Mas quando eu volto para a Bíblia Sagrada, eu preciso entender que o caminho não é uma estrada. O caminho é um estilo de vida. Porque tem muitas pessoas que estão trilhando na mesma estrada que você, mas não tem o mesmo estilo de vida que você.
Tem muitas pessoas que estão fazendo o mesmo percurso que você, mas que estão fazendo por um motivo completamente diferente. E o que a Bíblia está mostrando para nós, não tomar atalho quer dizer, não invente um outro estilo de vida, mas procura se despir do velho homem e revestir do novo homem criado em Cristo Jesus. O que é isso? Um estilo de vida dos verdadeiros adoradores. Um estilo de vida que viva por modo digno do Evangelho do Senhor Jesus. Você já pensou por que o Senhor não cumpriu a promessa a Abraão logo quando ele chegou a Canaã? Ou porque ele permitiu um tempo de fome naquela terra, quando aquela família peregrinava por ela? Você parou para pensar nisso? Porque tudo tem um propósito, querido. Nada é uma casualidade. Lembra de uma coisa, o Senhor tem os seus planos e propósitos a nosso respeito. Amém. Deus tem planos e propósitos a respeito de cada um que está aqui nessa noite. Todos nós, não há nenhum que está fora da equação de Deus. Conhece aquela folha de papel do caderno de matemática? Ela é toda quadriculada, não é? A Bíblia chama aquilo de esquadrinhar. Quando o salmista disse, eu sou esquadrinha a minha mente, o salmista estava trazendo exatamente uma expressão matemática, uma expressão de razão, uma expressão de exatidão, porque naquela folha ela é quadriculada de propósito, para dizer que tudo está dentro de um quadrado ou dentro de uma área identificada, e que tudo dá exato. Então deixa eu te dizer uma coisa, Deus, na sua matemática, sabe todas as partes da sua vida, dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, dos teus desejos, dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus projetos, das tuas necessidades. Nada foge do controle de Deus. E aliás, Ele já fez um desenho extraordinário que eu e você podemos decidir vivê-lo. Como? Caminhando no caminho que é Jesus. Vivendo como Jesus viveu. Como? Amando o Pai, submetendo a vontade do Pai, abrindo mão da sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. A menos que você se renda a esse plano de Deus, a menos que você se renda à vontade de Deus, mesmo você não conhecendo todos os detalhes, você chegará ao propósito do Senhor. Mas se você ignorar tudo isso, com certeza você vai buscar atalho. Como Isaac buscou com Rebeca, como Abraão buscou com Sara, nós buscaremos os atalhos. E nesses atalhos nós podemos gerar o nosso Ismael. Gerar o nosso Ismael é gerar o motivo da vergonha. Gerar o nosso Ismael é gerar o motivo da dor. Gerar o nosso Ismael é gerar a perca da nossa paz. Gerar o nosso Israel é trazer um conflito para a vida inteira. Gerar o nosso Ismael, muitas das vezes vai ser morrer e deixar um rastro ruim. Morrer e deixar uma marca ruim. Porque tudo aquilo que nós vamos buscar no caminho alternativo, no atalho, vai nos causar um preço muito caro. Observe a história do povo de Israel. Veja que Deus estabeleceu regras. Caminho para aquela nação chegar até a terra da promessa. Quando nós lemos Neemias capítulo 9, versículo 13 e 14, desceste sobre o monte Sinai, dos altos céus, falaste com o teu povo e lhes deste normas justas, leis verdadeiras e orientações e mandamentos bons e úteis. Fizeste-os conhecer o teu santo Shabat, sábado, e lhes deste mandamentos, orientações, decretos e leis por intermédio de Moisés teu servo. É muito claro na Bíblia que Deus deu para essa nação leis, regras, princípios, normas na área da saúde, na área da alimentação, na área física, na área relacional, na área espiritual, na área familiar, em todas as áreas. Só que a primeira geração que recebeu tudo isso se rebelou, entrando por desvios da vontade de Deus, desviando do caminho dos princípios eternos. Apenas dois, Josué e Caleb, foram a exceção de toda aquela multidão. E todos de 20 anos para baixo morreram, ou de 20 anos para cima, morreram caminhando para possuir
a terra da promessa e não possuíram, porque eles não adotaram um estilo de vida que correspondia com a santidade de Deus, porque eles decidiram tomar atalhos, eles decidiram adorar ídolos, eles decidiram se envolver com mulheres estranhas, eles decidiram adulterar a adoração ao Senhor. E por causa destas questões, somente Josué e Calebe e os que tinham 20 anos para baixo é que possuíram a terra da promessa. Há um preço muito caro a se pagar quando nós tomamos atalhos. Números capítulo 33, do versículo 11 ao 13, vai contar isso para nós. 1 Coríntios 10 e 5 vai dizer para nós, né, que muitas pessoas caíram pelo deserto, muitas pessoas morreram pelo deserto. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Diga para o teu irmão: atalho é caminho de morte. Atalho é caminho que o fim poderá ser antes da chegada final. Agora, Neemias capítulo 9 e o versículo 21 diz que uma geração nova, ela andou pelo caminho do Senhor por 40 anos, mas chegou a teu destino. Comigo, 1, 2, 3 e... Durante 40 anos os sustentaste no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, nem seus pés sofreram qualquer inchaço. Não vai faltar nada para aquele que caminha com Deus. Não vai faltar nada por aquele que passa por um caminho, ainda que apertado e difícil, mas se ele seguir a orientação de Deus, haverá milagres, coisas sobrenaturais, prodígios. Quem recebe, sinais, quem recebe, maravilhas, quem recebe, vai acompanhar. Você não vai correr atrás de sinais e maravilhas, eles correrão atrás de você. Você que anda em aliança com Deus, você que tem um estilo de vida conforme a santidade de Deus, você que caminha pelo mesmo caminho que o Filho de Deus caminhou, não faltará na tua vida a provisão e o cuidado de Deus. Fica muito claro para nós que o caminho nunca foi uma estrada que leva à terra prometida, e sim, era um estilo de vida. Aqueles que não tiveram esse estilo de vida tombaram o corpo e morreram, e a promessa era para eles, mas eles decidiram viver um outro estilo de vida. Mas todos aqueles que decidiram viver o estilo de vida conforme Yahvé, desfrutou da companhia, desfrutou da provisão do Senhor e pôde ver e refletir a glória de Deus em sua caminhada desde o início. Depois você lê Neemias capítulo 9, versículo 11, versículo 12, versículo 15, versículo 21. Enquanto eles andavam pelo caminho, eles conquistaram nações. Enquanto eles andavam com o estilo de vida conforme Deus estava requerendo, eles conquistavam cidades fortificadas e eles conquistavam terras férteis. Os filhos deles se multiplicavam muitíssimo e eles tomavam posse da terra e subjugavam os seus inimigos. Neemias 9, 22 a 25 relata isso para nós. Neemias capítulo 9, do versículo 22 até o versículo de número 25. Neemias 9, versículo 22. E ainda lhe deste reinos e povos, que eles repartissem em porções. Assim conquistaram a terra de Sion, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus antepassados que nela adentrariam para possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os habitantes da terra, os cananeus, e nos entregaste nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. Conquistaram cidades fortes e terra fértil, e tomaram casas repletas de toda espécie de bens e provisões, cisternas já cavadas, vinhas e olivais e muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas boas que eles deste pela tua incomensurável bondade. Há um manancial de Deus para aquele que decide obedecer à vontade do Senhor. Há um manancial de Deus para aquele que decide caminhar no caminho do Senhor. Há um manancial de Deus. Há bênçãos incontáveis, há bênçãos sem medidas, há portas largas, há acesso a coisas não vistas e não vividas ainda, para aqueles que decidem viver um estilo de vida
vida em santidade, conforme aquele que nos chamou, que é santo, e precisamos viver em santificação. Há algo poderoso para aqueles que caminham no caminho da verdade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Não tome atalhos, porque Ele sabe muito bem a porção exata para liberar para a tua vida. Ageu capítulo 1, versículos 5 e 6 mostra que as gerações futuras se desviaram do caminho eterno e esqueceram dos mandamentos, tornaram rebeldes, se tornaram obstinados a andar por conta própria. O custo foi muito alto. Eles não viveram em paz e eles eram dominados pelos seus inimigos. Olha o que diz o texto de Ageu. Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Eu volto, por gentileza. Eu vou ler até 2 pontos e eu quero que vocês, uma voz muito forte, leiam o fechamento do texto. Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Esse lado aqui, quando eu falar 3, você vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos. E esse lado aqui vai responder: considerai os vossos caminhos. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Agora vocês vão fazer a primeira parte e eles a segunda. 1, 2, 3 e... Agora, portanto, Senhor dos Exércitos. Vamos lá, só assim diz o Senhor dos Exércitos. 1, 2, 3 e... Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. O que Deus estava alertando esta geração? Considerar o caminho que estava seguindo. O que considerar os vossos caminhos quer dizer, como diz o verbete, trocando em miúdos. Presta atenção no que Antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue perceber alguma semelhança dessa realidade em nossos dias? Querido, nosso Deus não muda. Alguém disse uma aleluia que eu consegui ouvir aqui. Nosso Deus é imutável. Esta ordem de considerar o caminho é preciso ser tomado em conta até hoje. Por causa das promessas dele, Israel não foi completamente destruído. Mesmo desviando do caminho, o Senhor chamava de volta. Que amor é este? Que amor é este? Que amor incomensurável é este? Mesmo Israel andando obstinado, desviando, prevaricando, mas o Senhor estava dizendo: volta, Israel, volta, porque eu te quero nos meus braços, como a mãe ampara o seu filho, como o pastor ampara o cordeiro, a ovelha. Eu estou guardando você, Israel, e eu estou esperando você voltar. E todas as vezes que Israel se arrependia, que Israel voltava, aquele remanescente encontrava misericórdia no Senhor, porque as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A esperança para mim, a esperança para você, quando nos desviamos da vontade de Deus e vamos tomar atalho, o Senhor está dizendo: lembra de onde caíste, arrepende e volta a praticar as primeiras obras, porque as minhas misericórdias se renovam sobre ti e são a causa de não serem destruídos. O Senhor chamava Israel de volta, e quando eles voltavam, o Senhor mostrava misericórdia. Ainda hoje o Senhor está nos exortando a voltar ao caminho da obediência. Ainda hoje o Senhor está exortando para voltarmos ao caminho da santidade, porque Ele nos ama e não quer que ninguém se perca em atalhos e desvios. Ele diz: considerai os vossos caminhos. Em outras palavras, Ele está dizendo: avaliem o seu modo de viver e veja se você está vivendo de acordo com o padrão divino. Cuidai do vosso caminho, considerai o vosso caminho, quer dizer, faça uma avaliação.
Se a maneira com que você está vivendo os seus dias, a maneira com que você está relacionando com as pessoas, a maneira como você está agindo, a maneira como você está reagindo, a maneira como você está fazendo negócios, a maneira como você está sendo um esposo, a maneira como você está sendo uma esposa, a maneira como você está criando os seus filhos, a maneira como você está honrando os seus pais, a maneira como você está sendo um cristão, a maneira como você está sendo um líder. Considerai o teu caminho, olhe cuidadosamente, avalie os seus métodos, o seu estilo de vida, veja se está de acordo com o padrão divino. Se hoje você está ouvindo a voz do Espírito Santo e percebe que há algumas coisas que precisam ser mudadas na sua vida, Hebreus 3, 7 e 8 diz assim: não endureça o teu coração quando ouvires a voz do Espírito Santo. Alguém nessa noite aqui que ouve a voz do Espírito Santo? Alguém aqui nessa noite que está ouvindo essa palavra, está fazendo sentido para a tua vida? Procure com o Espírito Santo haver a mudança que precisa haver em você, a mudança que precisa haver na sua vida. Por mais que as suas escolhas pareçam boas aos seus olhos, o caminho de Deus é perfeito. Nossos caminhos não são os dele, o dele não são os nossos. Nós precisamos acreditar, como o salmista expressa no Salmo 18 e no verso de número, o salmista, ele está registrando no versículo 30, ele está dizendo: quanto a Deus, seu caminho é perfeito. Aleluia. Quanto a Deus, seu caminho é Perfeito. Quanto a Deus, seu caminho é perfeito. E a sua palavra é provada. Ele é um broquel para todos aqueles que nele confiam. Sabe o que está querendo dizer? Você pode até pegar o caminho mais difícil, você pode até pegar o caminho que está tendo chumbo cruzado, mas se você estiver andando no caminho de Deus, Ele será o teu escudo, vai te defender contra os ataques, vai te defender contra os inimigos, vai te defender contra os bombardeios. Não tenha medo, mas confia que Deus é caminho perfeito e a palavra dele é o escudo de proteção na tua vida. Você não será destruído. Aleluia. Não tome atalhos. Deus tem o caminho certo para você. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Ministério de louvor, você pode ver que cantar à noite aquela música, você não vai parar. Deus me tocou muito na ministração daquela música. Diga comigo: Deus é perfeito. Deus é perfeito. E a sua palavra é um escudo. Diga: eu não preciso tomar atalhos. Deus tem o caminho certo para mim. Diga: Deus tem planos incríveis para mim. Então siga este caminho, meu irmão, e entre pelas portas abertas que Ele tem preparado para a sua vida. E Ele tem preparado para você lugar mais alto. Desista dos atalhos e siga o caminho que Ele estabeleceu para a sua vida. Estenda a tua mão nessa hora na direção do teu irmão, da tua irmã, e diz: eu proclamo que em nome de Jesus você não tomará atalhos, mas você enfrentará um caminho pelo qual Deus estabeleceu para você viver. Diga: por mais difícil, mas que você tenha coragem, mas que você tenha paciência, mas que você persevere neste caminho, porque Ele te levará às portas abertas de Deus para a tua vida. Diga: receba em nome de Jesus. E você pode aplaudir o Senhor por isso. O caminho de Deus pode ser apertado e difícil, mas te fará passar pela porta aberta dele. Põe a mão no teu coração nessa hora. Adore o Senhor com esta canção. Se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Mas a hora é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo. Ele vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar.
Ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. O Espírito de Deus está me dizendo, ainda dá tempo. Eu sou Jesus do Nazareno. Ainda dá tempo. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Ainda dá tempo. Escapa pela tua vida. Pois esse teu deserto vai servir de É uma noite de concerto. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo, entende que é com você? Vem aqui que eu quero orar pela tua vida nessa noite em nome de Jesus. Só vem aqui no altar enquanto está sendo louvado esse hino. Se você entende, meu Deus, eu preciso sair do atalho. Eu preciso me alinhar no caminho. Vamos, Você não vai parar. Você não vai parar. ainda dá tempo. A ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus do Nazareno, já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. 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 O Espírito de Deus dessa noite está dizendo, ainda dá tempo. Você não tem que se permitir ser destruído. Você não tem que se permitir ser liquidado. Ei, nem sempre o caminho que te faz chegar mais rápido é um caminho seguro. Há processos na tua vida que Deus quer construir algo novo em você, lhe dar experiências e criar estrutura nova na tua vida. Não abandone este caminho. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus do Nazareno, eu já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Aleluia. Aleluia. Amém. Nessa noite diz, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero reconciliar com o Senhor. Eu quero voltar a andar no caminho do Senhor. Eu não quero mais ficar distante do Senhor. Eu quero reconciliar hoje. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Há alguém aqui nessa noite que tem esse desejo, que entende e que sentiu essa necessidade aqui nessa noite. Se você é um desses, vem aqui também. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero te ajudar a viver no plano perfeito de Deus. Eu quero te ajudar a viver no plano perfeito de Deus. Há alguém? Há alguém? Aleluia. Como que é o nome dela, Débora? Jéssica. Jéssica, você é evangélica, está afastada? Está afastada e você quer reconciliar? Onde você